Eu imaginava que naquela época, meu pai era um dos sócios de J.A. Ribeiro. E a minha intenção era formar em Direito para ser o advogado da empresa. Mas acontece que essa não era a pretensão da minha mulher. Ela queria que eu fizesse um concurso para promotor. E eu aí aceitei a ponderação dela e fiz o concurso e logrei êxito e fui aprovado. O concurso a que eu fui submetido era bem diferente de hoje, né? Porque era uma evolução, já começava a evolução do Ministério Público, porque antes da minha entrada no Ministério Público, eles eram nomeados pelo governador, sem concurso. E na minha época que eu fui submetido a um concurso só também escrito, não tinha prova de oral, nem prova de título, nem nada, era só as perguntas e você respondia. E aos poucos houve uma evolução muito grande. A cada entrada a cada concurso havia um aprimoramento, né? E hoje eu diria que ele é perfeito, que se faz uma avaliação muito boa de todos os candidatos. E eu acredito que o promotor hoje é muito mais eficiente até talvez em matéria de conhecimentos, porque houve uma evolução muito grande na tecnologia e mais recursos chegaram para o promotor. Porque na minha época, por exemplo, quando você precisava de uma pesquisa, era você que tinha que fazer a pesquisa. Não existia funcionário que pudesse nos ajudar. E era tudo na base da velha máquina da datilografia, né? E isso dificultava muito, porque você tinha que passar para a funcionária datilografar e depois você tinha que corrigir tudo outra vez. Então eu acho que hoje o Ministério Público está muito bem. Eu vejo nas leituras das publicações que está muito bem adiantado o Ministério Público. Aliás, é o Ministério Público geral do Brasil, né? Houve uma evolução muito grande. Eu tinha minha máquina portátil. Logo assim que eu fui nomeado, papai me deu a máquina portátil, aquelas maquinazinhas Hamilton portátil. E eu viajava com ela para as comarcas todas. Mas em todas as comarcas que eu passei, todas elas tinham, no cartório tinha máquina. O Ministério Público mal tinha a sua sede, que era no Tribunal de Justiça, né? Não tinha sede nenhuma, era emprestado. O último andar era o nosso lá. O Ministério Público era no Judiciário, no prédio do Judiciário. O Ministério Público não tinha estrutura para auxiliar os promotores na comarca. Tudo era iniciativa particular de juiz ou de promotor, não tinha ajuda nenhuma, porque não tinha, nem o Poder Judiciário também tinha. Tanto que começou a se fazer uma campanha, primeiro para os juízes, né? Que as prefeituras fizessem a casa para o juiz. Mas para o promotor não tiveram nunca essa iniciativa. Depois a evolução é que chegou até lá. Logo assim que eu fui nomeado, minha primeira audiência foi na 6ª Vara Criminal, cujo titular era o doutor Etereldes Queiroz do Vale. Não, Edson Queiroz do Vale. Etereldes era o irmão dele.
Mas coincidiu que também foi o doutor Valdir Vitral, que estava entrando também na magistratura, e a primeira audiência foi essa, foi na 6ª Vara Criminal. Depois eu fui para Alegre, que o doutor Odilon era o procurador e ele era o promotor de Alegre. Então nós trocamos, ele veio morar na minha casa, em Vitória, e eu fui morar na casa dele em Alegre, também como substituto. Depois de Alegre eu fui para Mantenópolis. E o que eu podia dizer de Mantenópolis, que era uma comarca muito distante, né, naquela época, e a gente encontrou lá 2 advogados. E a gente éramos jovens, mas Mantenópolis era uma cidade que a gente não sabia quando foi para lá. Uma cidade totalmente de ancianígena, né? Era uma cidade que tinha muita lepra. E a gente, como era jovem, a gente na época aqui era o dominó e o bops. Então a gente mandou fazer umas faixas, uns letreiros aqui em Vitória e abrimos lá dois onde a gente tomava café. Num casebre daquele lá, a gente colocou, abriu os 2 bobs e infelizmente depois a gente foi saber que aonde a gente tomava café, as donas, as moças eram doentes. E não tinha água também. E o juiz da época era o doutor Pimentel, João Pimentel, e ele conseguiu alugar uma casa para o promotor e para o juiz, e tinha uma ligação direta de uma nascente para poder a gente usar e tomar banho, essas coisas, porque não existia. E também não tinha hotel naquela época, nada, só tinha uma pensão. E nós jantávamos e almoçávamos na casa dos 2 irmãos que eram proprietários lá e tinham um certo recurso. Aí depois de um certo tempo eles fecharam o negócio deles, e aí a gente teve que submeter a uma situação delicada. Nós fomos comer com uma comida que a mulher do preso fazia para nós. Muito interessante isso. E lá só existia carne de porco, né? Quando a gente queria comer carne de boi, a gente comprava o boi, mandava matar e vendia outra parte lá, porque tinha duas pensões. A gente vendia o resto para eles e a gente comia a carne. E Mantenópolis foi uma cidade dos antigos, muito eficiente, porque ela tinha uma plantação de café e até artistas dos rios vinham para se apresentar lá, tinha uma boate lá, e eles vinham para se apresentar. Depois houve um declínio na comunidade, né? Antes de eu chegar lá, há muito tempo, Mantenópolis era uma cidade de muito progresso. E para a gente beber a água, a gente mandava comprar em água mineral fora, né? No ônibus, o motorista comprava para a gente mandava comprar em Mantena. Os casos em Mantenópolis eu não fiz nem o júri, porque não tinha nenhum processo de júri, e as coisas eram normais, de poucos crimes. Aí eu fui promovido por merecimento para Ecoporanga. Ecoporanga, sim, tinha muito serviço. Ecoporanga tinha muito processo também já acumulado, e em Ecoporanga nós tivemos muito serviço.
e muitos crimes de morte, né? Que era a zona contestada. Mas o interessante que a gente achou em Coporanga, porque eu mudei com a família toda, né? Mulher e os 4 filhos. E o que a gente achou interessante é que se falava muito de Coporanga, que era uma cidade perigosa, contestada, e nós nunca vimos um tiro na rua lá, nunca vimos nenhuma agressão a ninguém, nunca vimos nada disso. Em Coporanga nós tivemos sorte, porque poucos meses antes de eu chegar, o doutor Delso e o doutor Dilo Rossoni, Delso Rossoni e Dilo Bida, tinham criado um hospital. E aí houve uma evolução no tratamento com as pessoas. E eles não tinham muito funcionário capacitado. Então eles me convidaram, eu fui ser enfermeiro deles nas horas vagas lá e auxiliei muitas operações com eles lá. E a operação que mais eu gostava era do nascimento da operação de cesárea. Porque eu acho uma coisa linda, o médico abria a barriga e tirava um ser humano dali de dentro. Eu achava aquilo uma coisa linda. E a parte triste era que a gente tinha que socorrer os feridos, né? E teve uma que nos deixou bastante triste, porque o marido deu 120 cortadas nela de facão. 120 talhes. E a gente costurando aquilo e ela pedindo: doutor, pelo amor de Deus, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. E felizmente o médico conseguiu salvar e ela não morreu. E a outra coisa também que tinha em Coporanga é a seguinte: quando a mulher tinha neném, parto normal também, qualquer coisa, elas convidavam a gente para ir comer o pirão de galinha na casa deles. Isso era bem interessante. Nada houve que pudesse ressaltar assim, de perigo para o promotor, para o juiz, não. Nunca nós fomos ameaçados. Coporanga era a primeira entrância, então houve uma alteração no judiciário e promoveram a Coporanga para a segunda. Então o procurador-geral da época, o doutor Hélio Leal, pediu se eu podia aceitar a minha transferência para outra para poder eles levar. Aí eu aceitei e, coincidentemente, criaram a comarca de Iconha. Então eu fui o primeiro promotor de Iconha e fui para lá. Eles aí colocaram a comarca de Acoporanga como segunda entrância. E aí ninguém quis ir para lá, eles me perguntaram se eu aceitava a promoção, eu disse que aceitava, voltei outra vez para lá, com toda a família, mulher e 4 filhos. Mas havia um problema político na época de lá e a prefeitura não quis ceder a casa para mim morar. Então eu tive que comprar uma casa. Então eu arranjei um empréstimo no Banete, comprei a casa e mudei para casa com toda a família. Voltando ainda em Acoporanga, eu passei em Acoporanga no tempo que foi a 64, né, que foi o golpe, que eles chamam de golpe militar, né? E a gente lá fica muito isolado, porque lá não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha televisão. Telegrama, para passar telegrama, você tinha que passar telegrama para a rádio da delegacia de Barra de São Francisco e depois mandava pelo ônibus.
era meio complicada. E a gente só soube disso pelo rádio. Toda noite a gente se reunia lá em casa, eu, o escrivão fiscal, que era o senhor Lauro, coincidentemente era meu primo, os médicos e às vezes o gerente do Baneste, e a gente tinha uma varanda na frente da casa, a gente conversava ali, você fazia um refresco, uma coisa, um café, e a gente ficava assistindo. Eu tinha um rádio muito bom, de pilha, né? Naquela época, rádio de pilha, e a gente soube da notícia ali. Que quando eu fui para Ecoporanga, não tinha energia elétrica, né? Só a Igreja Católica que tinha um motor. E era tudo lampião. E as crianças lá em casa gostavam muito, porque eu tinha 10 lampiões, um em cada cômodo e mais um para eles andar. E eles ficavam felizes da vida quando eu acendia o lampião para eles. E depois veio, a prefeitura fez uma represa lá em cima, e aí nós começamos a ter a luz elétrica. Nós não sentimos nenhuma diferença de conduta do promotor e do juiz, ou da aplicação da lei com o 64. E a coisa que eu destacava em Ecoporanga foi o famoso Córrego do Limão, que tinha aquela interferência, com aquela briga que tinha lá com um fazendeiro, e que houve uma grande influência na comunidade. Eles invadiram uma propriedade que era esqueci o nome do fazendeiro. E eles começaram a brigar, né, na justiça. O que eu destacaria também em Ecoporanga é que existia a Caritas, que era uma entidade americana e que mandava um certo auxílio que eles entendiam aos mais carentes. E existia um americano que o pessoal dizia que ele era espião, porque ele mandava uma carta todo dia para os Estados Unidos. Todo dia ele escrevia uma carta para os Estados Unidos. E o pessoal dizia que ele era espião lá do local, exatamente por causa do Córrego do Limão. Que no final acabou o fazendeiro ganhando a ação e tiraram o pessoal de lá todo. E aí fui para Linhares, 1965. Primeiro foi a dificuldade em achar uma casa para alugar, né, para morar com a família. Felizmente eu consegui, e Linhares foi uma comarca também que tinha muito serviço, porque só tinha um promotor e um juiz. Não é como hoje lá que tem um monte de juiz, um monte de promotor. E a gente funcionava na Câmara dos Vereadores, lá que era o fórum. Na Câmara dos Vereadores a gente fazia os julgamentos do Tribunal do Júri. E no centro da cidade tinha o fórum, que era perto da pracinha ali, que hoje ainda existe lá, a praça lá. Existia muito serviço, sim, mas também não houve nenhum caso assim que a gente destacasse como violento dentro da cidade, não. Tinha muita influência dos proprietários, porque naquela época dominava o cacau, né? Os fazendeiros eram todos que tratavam do cacau ou do boi. Tinha muito
fazendeiro que tinha boi também. Mas assim, em perigo também para o promotor e para o juiz, nunca. E eu destacaria uma ação minha e da minha mulher, junto aos presos. A gente, acho que é 1º de agosto, que é o dia do encarcerado, a gente fazia uma festa para eles, e distribuía pacote de cigarro, distribuía cobertor, e era muito deficiente a delegacia, tinha muito preso. Então eu tive a ideia e consegui que tinha 2 marceneiros presos, e eu consegui com os donos de serraria muitas tábuas. Então eu fiz beliche para todos os cubículos. Então tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eram 6 camas, com colchão, naquela época, colchão de palha, né? E eu acho que foi um trabalho social muito grande que a gente fez. Eu tive a sorte de ter um grande relacionamento com os médicos que tinha lá, não só médicos particulares, como também no posto de saúde. E todo detento que estivesse doente, eles iam lá comigo, lá atendiam, até cirurgias eu fiz. E também teve uma atuação muito grande do secretário da saúde na época, que era doutor, esqueci o nome dele, a gente pode depois fazer o levantamento e ver isso. Eu vim aqui, insisti muito com ele, e ele mandou, naquela época tinha aquele caminhão que tirava para tuberculose, e eu consegui que ele levasse em Ecoporanga, consegui na Excelsa que eles colocassem um transformador, e todos os detentos, todos os presos, tiraram a radiografia para a gente ver se tinha algum doente. E felizmente não tinha nenhum doente, não. A gente era convidado, né? E tinha que ficar no gabinete de um ou outro procurador, né? Porque não tinha sala para... E eu tive a sorte de ser amigo do Dr. Antônio Benedito Amâncio Pereira. Então eu fiquei no gabinete dele e levei com isso uma vantagem muito grande, porque eu dava meus pareceres para os processos que me eram distribuídos e ele corrigia para mim. Então alguma falha que eu tive, que eu tivesse acontecido, ele corrigia e me deu com isso uma outra oportunidade também, porque muitos processos que era para ele, que eu não tinha nenhum ainda, ele deixava eu dar parecer para ele e depois ele corrigia ao jeito dele. Eu era promotor de Linhares e houve uma mudança na Constituição. 4 procuradores foram aposentados. Então houve uma mudança. E aí eu vim para Vitória. Antes de ser promovido para procurador, eu fui promovido para Vitória, para Cariacica. E eu não queria sair de Linhares, porque eu estava vendo. Linhares, eu comprei casa também, eu fiz uma casa para mim em Linhares, com empréstimo do banco. Mas acontece que mamãe ficava muito preocupada comigo e pediu para mim vir para Vitória. Aí eu aceitei e vim para Vitória. E fui para Cariacica. Também tinha muitos processos. E uma parte que eu diria cômica, mas interessante, foi que eu pedi ao escrivão no cartório que me desse os processos. Porque ele não dava processo para mim. Aí eu fui surpreendido numa sexta-feira com ele levou 2 pilhas de processos desse tamanho para mim.
Aí eu fiquei furioso com ele, né? Aí fui para casa na sexta-feira, trabalhei o resto do dia, o resto da noite, trabalhei no sábado o dia inteiro, trabalhei no domingo o dia inteiro. Quando foi segunda-feira, eu levei todos os processos e entreguei a ele. Aí ele disse assim: doutor, nunca mais eu entrego o processo para o senhor, porque eu entreguei esses processos, o senhor me devolveu todos eles com despacho, né? Todos eles com despacho. E aí foi levando. Aí eu fui para Vila Velha, para a vara da família e menores em Vila Velha. E lá fiquei algum tempo. E em 1980 eu fui promovido, exatamente pela evolução da nova Constituição, que obrigaram os 4 procuradores a se aposentar. Quando fui nomeado procurador, eu tinha meu gabinete, né? Já tinha meu gabinete. E aí eu já era sozinho, eu já não precisava mais da orientação do doutor Benedito, porque a gente vai crescendo aos poucos, né? Vai aparecendo novos problemas, novas coisas, e houve uma evolução também minha. E aí apareceu a oportunidade de eu ser corregedor. Aí eu trabalhei, mas com muita deficiência também em termos de recurso da Procuradoria. Porque o tribunal tinha um carro específico para a corregedoria e nós não tínhamos. Depois, com o doutor Aníbal, com o governo do Eurico, que ele arranjou um Fusquinha. Mas era muita humilhação. O Corregedor-Geral da Justiça ia naquele carro grande da Chevrolet que tinha na época, que eu esqueci até o nome agora também. 2 bancos atrás. E era humilhante você ir de Fusquinha fazer a correção nas comarcas. Era muito difícil mesmo. E depois houve uma segunda oportunidade, eu fui outra vez eleito corregedor-geral do Ministério Público. Também tudo na base da datilografia com as funcionárias. Já tinha mais funcionárias, já tinham 4 funcionárias. Já era bem melhor. Sempre houve uma guerra entre a magistratura e o Ministério Público, porque eles achavam que a gente não trabalhava, que eles é que trabalhavam, eles é que decidiam, então não seria justo que nós ganhássemos igual a eles. Então havia sempre uma guerra interna. Agora, pessoalmente, os juízes e promotores sempre se deram muito bem, nunca houve... Nós dormíamos no fórum, né? Naquela época não tinha dependência nenhuma, e a gente dormia no fórum. O grande problema era exatamente a acomodação, porque em Acoporanga, por exemplo, só tinha um hotel. E a gente fazia a refeição na famosa pensão da dona Aurora. Mas a gente chegou, uma hora chegou um momento que não tinha mais condições, porque o promotor e o juiz tinham que esperar acabar a refeição para a gente poder sentar na mesa, que não tinha. Então o doutor Vanderlei comprou uma casa pegada ao fórum e coincidentemente também era pegada para a pensão. E a gente fazia a refeição lá. A pensão passava por trás e o pessoal levava a comida para nós, em pratos, em bandejas, essas coisas assim. Existe um ditado popular que ninguém ama aquilo que conhece, que não conhece, né? Quem conheceu o Ministério Público, não esquece dele jamais, porque é uma luta social muito grande.
E na minha época não tinha essa amplitude que tem hoje, né? Hoje o Ministério Público, queira ou não queira, é o quarto poder mesmo, não tem... Porque você vê que todos os abacaxis eles jogam para os promotores. Eles não... E na magistratura é que não, o promotor pediu, o promotor que pediu, né? Tanto que você vê que a atuação do Ministério Público hoje é muito grande. O Ministério Público está em todo o setor, político, econômico, social, principalmente no social. Houve um aumento muito grande do Ministério Público no social. Você vê que essas divisões que tem hoje lá, cada divisão toma conta de um setor. E isso facilita. O Ministério Público hoje tem verba, né? Então isso daí e eu saí numa hora em que, senão eu teria que me atualizar também, porque quando eu saí aqui chegaram os computadores. Eu já não tinha mais, já não trabalhava mais, então eu não sentia essa evolução de perto, mas eu vi. Acho que o Ministério Público é uma instituição perfeita. Acho que ela não tem o que mudar, a não ser continuar a ser o que ela é. Eu considero o Ministério Público uma instituição de peso dentro da comunidade, dentro do poder político, né? Você vê que o Procurador-Geral da República tem uma atuação brilhante, né? E os procuradores dos estados e os procuradores gerais têm uma atuação também muito ativa, muito brilhante em todos os setores. Tanto que você viu agora nessa problemática que está havendo no tribunal, né, eles buscaram o Ministério Público para reforçar, para dizer se apoiava aquilo tudo que já tinha sido feito. O que significa isso? Que o Ministério Público tem peso dentro da comunidade, tem peso dentro da sociedade.